Olá pessoal, o objetivo desse exercício agora tem a finalidade de definir quais são as entidades, quais são os atributos dessas entidades e os relacionamentos dessa entidade. Então, vamos inicialmente aqui analisar um contexto de uma biblioteca. Então, vamos lá, uma biblioteca deseja manter as informações sobre os seus livros. Como, novamente, a gente está fazendo um banco de dados para a biblioteca e não várias bibliotecas, então não tem necessidade de criar a entidade biblioteca, beleza? Mas há um indicativo, como aqui já fala, né, que ele deseja manter as características dos livros, beleza? Então o livro tende a ser uma entidade. Mas vamos continuando aqui para analisar, né? Inicialmente quer armazenar para os livros as seguintes características. Opa, beleza, livro vai ser uma entidade, ok? Analisando aí, ele fala o seguinte, olha, os livros têm as seguintes características. ISBN, título, ano e editora, autores deste livro, beleza? Então, vamos lá pensar no modelo, então. A gente vai ter uma entidade, vamos lá no TRR, que fica tudo mais fácil, né? No TRR, a gente vai atribuir, então, a entidade livro. Vamos lá, definir, então, livro. Dá um zoom aqui para melhorar a visualização para todos. Então, livro. E vai ter o atributo. ISBN é um número que a gente pode considerar que é único, né? Então, identifica lá a nossa entidade livro, beleza? Aí depois ele fala lá um título. Posteriormente disso, ele fala lá editora. E fala em ano, beleza? Então vamos lá, ano. Esses atributos aí ligados todo ao livro, né? Então vamos colocar aqui e vamos ligar. Esse daqui com esse aqui também. E assim fizemos, beleza? Então vamos ver aqui se a gente colocou todas as características, né? Vamos voltando lá para o programa. Bom, observamos então que fala em ISBN, título, ano e editora, né? E autores, né? Então esse é um ponto que ficou faltando, então a gente tem que pensar, como é autores mais de um, então a gente poderia pensar no multivalorado aqui, autores, beleza? Definimos aí inicialmente essas características aqui. Vamos analisando aí o contexto todo para a gente verificar. Seguindo a descrição aí que foi levantada, para os autores deseja manter. Opa, autores então, aqui ele já está falando que entidade. Né? Deseja manter nome, a nacionalidade. Cabe salientar que o autor pode ter vários livros. Opa, aí já mais um indício que é uma entidade. Então vamos lá agora no nosso modelo novamente, né? No nosso whiteboard, né? Opa, esqueci de mostrar aqui para vocês, né? Então vamos tirar aqui o TRR, né? As marcações que eu fiz, que é autores, né? Nome e nacionalidade. Então voltando agora para o TRR, que fica mais claro, vamos lá criar essa definição, né? Que a gente tem ali, que o livro, né? Passa a ter agora mais características, né? Entidade, autores, ou autor, na verdade, né? Então, aqui de atributo multivalorado, deixa de ser um atributo multivalorado, né? E vira uma entidade. Como ele fala nome e nacionalidade, vamos atribuir que essas duas características, né, das pessoas poderiam identificar o meu autor, né? É uma identificação fraca que pode acontecer, né? Mas vamos a princípio identificar como isso, né? Se caso tivesse outro elemento, poderia ser incluso, mas inicialmente podemos incluir isso daqui que talvez resolva o nosso problema. Bom, então essa aí é basicamente isso, né? Vamos seguindo lá no modelo, né? Que está dizendo lá para a gente acompanhar o que tem mais de informação. Então, lá no whiteboard, né? Cabe salientar que um autor pode ter vários livros. Então isso é um indício lá do nosso relacionamento, né? Vários livros, um autor, vários livros. E assim como o livro pode ter sido escrito por vários autores. Então, olha só, se a gente está vendo aí que um autor pode ter vários livros e o livro pode ser escrito por vários autores, isso indica que há um relacionamento, né? Que a gente vai ter aqui, é escrito, né? O livro é escrito por vários autores, o autor escreve vários livros, né? Então a gente tem um relacionamento de um livro tem vários autores e o autor também pode escrever
N livros, beleza? É muitos para muitos nesse caso aqui. Então, fechou aí, né? Então, essa característica é o de relacionamento. Então, agora a gente vai lá ver, analisar o resto do texto para ver o que a gente tem de informação, né? Fechamos assim, que cada livro da biblioteca pertence a uma categoria. Então, um livro tem que ser uma característica, né? Aliás, uma característica não, né? Ele pertence a uma categoria. E aí fala assim, a biblioteca manter um cadastro de todas as categorias existentes. Então quer dizer que eles desejam recuperar essas categorias, né? Um código da categoria é a descrição. E a categoria pode ter vários livros associados a ela. Então vamos lá. Novamente o nosso TRR e modelar essa característica aí, beleza? Então no TRR a gente vai lá, vamos criar uma entidade nova, né? Levantar esses caras aqui para a gente colocar, né? Uma entidade nova, que é justamente categoria. E categoria vai ter nome, aliás, código, né? Que ele fala lá, tem um código lá. Código. E depois ele fala lá em nome. Então, essas duas características aí da categoria, que ele a princípio definiu. Uma categoria de atributo identificador, uma categoria simples. E ele fala assim que um livro é de uma categoria, né? Um livro é classificado, né? Classifica, né? Uma categoria. Então, um livro é classificado com uma categoria. Mas o livro, aliás, minto, né? O livro é classificado, então é para baixo, né? O livro é classificado com uma categoria, relacionamento é esse cara aqui. O livro é classificado como uma categoria, mas a categoria pode possuir ali vários livros cadastrados. Então isso daí mata então essa parte. Olha, deseja manter então o código da categoria, tá falando aqui, né? Isso daqui seria então um atributo, né? Que é o identificador, depois a descrição que eu coloquei como nome. E a categoria pode ter vários livros. E um livro é classificado como uma categoria, né? Então o exercício termina justamente com esse ponto aqui que a gente fechou, finalizando então essa atividade que é o exercício 3A. Qualquer dúvida, pessoal, vamos postar e tirar as dúvidas aí. Abraço!